Muito boa noite a todos a todos que irão participar do curso CIPA 2023 da empresa Taiyang do Brasil, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de explicar para vocês que o curso da CIPA desse ano vai ser inteiramente online, tá bom? Vocês irão receber uma apostila. Nessa apostila irá conter o QR Code no final de cada módulo com os vídeos, uma videoaula para não deixar vocês só lendo e também acompanhar e ter um entendimento muito melhor do conteúdo, porque quando você lê e escuta explicações sobre o conteúdo, você acaba agregando mais conhecimento. E o meu foco nesse ano é tentar, tentar fazer todos os cipeiros entender a importância da CIPA, né? Não só apenas para a pessoa ter uma certa estabilidade, mas sim trabalhar em prol dos empregados que te elegeram, tá bom? Então vamos lá, primeiramente explicar que a CIPA desse ano é um pouco diferente porque ela adicionou um tema que é o assédio, mas isso a gente vai ver muito mais para frente, tá bom? Então, a sigla CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios, conforme vocês podem verificar aqui, ó, ok? A CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios. Vamos lá, continuando aqui, como vocês podem ver, aí são os empregados que foram eleitos por voto, tá bom? Nós tivemos a votação aí no dia 1º de dezembro e no dia 2 saiu logo o resultado aí, tá bom? Então, em ordem, do jeito que ficou, por porcentagem, eu não coloquei a porcentagem aí, tá bom? Mas em primeiro lugar ficou a Juliana Belém de Oliveira, que é do terceiro turno, ela é inspetora de qualidade. Logo em segundo lugar ficou aí o Lincoln, né, o nosso eletricista aí, Lincoln Turi Sintra, tá bom? Que é o nosso eletricista aí. Em terceiro lugar ficou aí o Elson Perdigão Múltimo, é o nosso auxiliar de faturamento. Em quarto, a Elisângela Vasconcelos de Freitas, que é a nossa supervisora da qualidade, né? Supervisora da qualidade. A Tainá Silva e Silva, que é operadora de produção, e o Webster Rodrigues Caldas, em sexto lugar. O Webster é alimentador na produção, tá bom? Para que vocês possam conhecer aí os eleitos por votos. Vou passar o slide aqui. Bom, vocês vão entender um pouquinho mais para frente que, além de ter os empregados eleitos por votos, também necessita ter os empregados indicados pela diretoria, tá ok? E os indicados pela diretoria, um deles é o presidente da CIPA. No caso, o nosso presidente da CIPA aí é o Mário Marcelo Oliveira Barroso, tá bom? Foi indicado pelo nosso diretor, Mister Daniel, tá bom? O Mário Marcelo aí, ele é supervisor de logística, tá bom? Logo em seguida, a Tainara de Souza Carril, líder de produção, Erinaldo Coelho dos Santos, que é o nosso PCP, Thiago da Silva e Silva, o Thiago da Silva e Silva, ele é analista financeiro da empresa, tá bom? A Bruna do Nascimento Rodrigues, R do Nascimento Rodrigues, ela não gosta do R, né? Ela é nossa auxiliar no RH, tá bom? E Andresa Martins Cintrão, é nossa inspetora da qualidade também, tá bom? Trabalha na qualidade. Para que vocês conheçam todas as pessoas, eu estou falando nome, função, só não posso falar idade e outras coisas, tá bom? Vamos continuar lá. Bom, vou falar aqui para os senhores um pouco da história, tá bom? Da CIPA. É uma coisa muito resumida assim, mas os senhores vão encontrar uma história bem mais detalhada na apostila. Então, uma coisa que eu indico é estudem a apostila, tá bom?
Porque eu vou fazer provas, né? E na provinha pode ser que caia alguma coisa que está aqui, mas também pode ser que caia, pode ser não. Com certeza vai cair as coisas que também estão na apostila. Então é importante que vocês estudem tanto a apostila e assistam a videoaula, tá bom? História sobre a origem da CIPA. Primeiramente, nós começamos aqui a apontar essa instituição aqui, que é a OIT. A OIT é Organização Internacional do Trabalho, tá bom? Ela foi fundada em 1919 e tem como sede aí Genebra, na Suíça, tá bom? Ela tem como objetivo buscar soluções para problemas relacionados a acidente de trabalho, tá bom? Ela foi fundada em 1919 e é atuante até hoje, tá bom? Não podemos deixar de falar sobre essa imagem aqui que vocês estão vendo, tá bom? Por que eu não posso deixar de falar sobre essa imagem? É uma das imagens que transmite como é que era o trabalho e como é que é o trabalho ainda em alguns lugares. Então, se não tiver um órgão como a OIT para fiscalizar isso, né, a escravização do trabalho ela começa a crescer, toma proporções assim que fogem do controle e quem é o mais prejudicado isso são famílias, tá bom? Pessoas e famílias e nações, ok? Então aí é a história da origem da CIPA, tá bom? Levou em torno aí de 2 anos para toda essa ideia de ter uma comissão de acidente ser concretizada. Não foi assim de uma hora para outra. Só para que vocês tenham essa ideia, tá bom? E olha como é antigo. Em 1919 é que começou a se pensar em proteger o trabalhador. Vamos continuar. Tá ok. Aqui no Brasil, é, já um longo período aí, desde quando se começou a pensar em segurança no trabalho e foi fundada a OIT, somente em 1944 é que saiu o primeiro decreto, que é de número 7036, que fala sobre, que começa a falar sobre ter uma organização, ter CIPA, né? Ter uma comissão específica para cuidar dos acidentes do trabalho. Vamos falar agora sobre a CLT. Acho que várias pessoas, vocês já ouviram falar um pouco sobre a CLT. Até mesmo a gente usa esse termo para referir-se que a gente está trabalhando, né? O empregado fala, eu sou CLT, eu trabalho CLT, né? Mas o termo CLT diz o seguinte, que é as consolidações das leis do trabalho, tá bom? É a principal norma legislativa que rege todo o direito do trabalhador e ao direito processual do trabalho, tá bom? Ela foi criada através do decreto de número 5.452, no dia 1º de maio de 1943, pelo presidente da época, que era Getúlio Vargas, durante o período do Estado Novo. É bastante importante a gente frisar que as datas, né, para vocês terem na memória. 1937 e 1945, tá bom? Que aí foi unificado todas as leis trabalhistas e as que existiam na época no Brasil, tá bom? Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês neste slide, que eu quero que vocês entendam, é o que é um acidente de trabalho, tá bom? Como ele é gerado, caracterizado, entre outros termos aí. Mas é todo aquele acidente que é causado, que provoque lesão corporal em você, qualquer tipo de lesão, seja ela grave, média, razoável, mas é tudo que ocorre em função do trabalho, tá bom?
Um motoboy que está, por exemplo, trabalhando a serviço da empresa e de repente sofre um acidente de trânsito. Por mais que tenha sido acidente de trânsito, mas se ele estava fazendo uma diligência para a empresa, ele é considerado um acidente de trabalho. É bastante importante a gente entender, eu não vou abrir aqui a lei, mas seja ele de carteira assinada em, em, ou não, é acidente de trabalho. E se ele está, por exemplo, em favor, fazendo uma diligência para determinada empresa, tá bom? Mas não sendo carteira assinada ali, ele só presta um serviço aqui, um serviço ali, mas é considerado acidente de trabalho e a empresa vai ter que prestar todo o auxílio para aquela pessoa, tá bom? Lesão corporal que aconteça dentro da empresa, qualquer tipo de brincadeira que venha a ocasionar uma perturbação, isso também é considerado acidente de trabalho. Nós vamos mais para frente, muito mais para frente, nós vamos entender que acidente de trabalho muitas das vezes também é, é quando o teu chefe grita com você, que você vai acabar tendo uma perturbação, vai causar outras doenças que posteriormente você vai ter. Isso é considerado também um acidente de trabalho, tá bom? Nós vamos ver isso muito no relacionado isso a assédio, né? Entre outras coisas aí, tá bom? Bom, vamos lá. Apenas não ficar em palavras ou citar leis, né? Vamos entender aqui um pouco mais sobre acidente de trabalho. Também é considerado acidente de trabalho doenças profissionais, que é produzida ou desencadeada pelo serviço do trabalho, peculiar a determinada atividade e constante à respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. É importante lembrar, doenças profissionais é aquela adquirida em função do risco específico da função do trabalhador. Exemplo, soldador que desenvolveu catarata. Vamos avaliar aqui agora essa atividade aqui, esse acidente que aconteceu com esse trabalhador. Ele claramente está usando EPIs, né, correto, tem bota ali para proteger o pé, tudo bonitinho. Está sinalizado, essa farda que ele está usando sinaliza que ele está ali. Então ele está usando EPI, só que infelizmente acabou acontecendo um acidente aí. A gente pode avaliar que ele trabalha na construção civil, tá bom? Então o que acontece? Ele deve ter empilhado ali alguma coisa e acabou caindo, né? A altura do próprio corpo. A gente vê vários objetos aí que também estão pelo chão, que na hora do acidente acabou que caíram também. Então, não é que não vá acontecer o acidente de trabalho, né? Pode acontecer. Quem aqui também nunca teve um acidente doméstico, caiu, escorregou de uma escada, escorregou porque o chão estava liso. Acidentes podem acontecer a qualquer momento. Só que o que acontece enquanto o profissional está trabalhando, está exercendo uma atividade para determinada empresa, é acidente de trabalho, tá bom? Mas aqui, assim, ninguém está isento de sofrer algum tipo de acidente. Infelizmente é isso. Se nós pudéssemos prever o que vai acontecer, se nós pudéssemos impedir qualquer tipo de acidente, poxa, muita coisa não teria acontecido ao longo da história aí. Vamos lá falar um pouco sobre a Previdência Social, tá bom? Como nós sabemos, a Previdência Social ela é um órgão, né, criado para defender as pessoas e dar um auxílio, né, prestar um auxílio para aqueles que não podem trabalhar. Por exemplo, e também para ajudar as empresas, né, a cuidar dos seus empregados para que ele possa logo voltar ao trabalho ou para dar um amparo para ele caso ele não volte a trabalhar, né? Vamos ler aqui para não ficar só em palavras, tá bom? A principal composição das leis previdenciárias é formada pela Lei 8.212/91,
e 8.213/92. As instruções normativas do INSS e os decretos completadas com outros dispositivos legais que regulamentam todas as atividades, funcionamentos e benefícios da Previdência Social brasileira. Tá bom? A Lei 8.222/19 normatiza as fontes de arrecadação da Previdência. Como é que funciona isso? Você, todo mês, contribui para a Previdência Social a fim de manter. Eles não usam esse termo manter, né? Eles usam o termo manutenção, né? A fim de que a manutenção seja sempre decorrente, né? Novos empregados contribuem e os empregados que se aposentam ou que sofrem acidente, entre outras coisas, recebem o benefício, né? Ou seja, você que está trabalhando agora está ajudando uma pessoa que sofreu acidente ou que até mesmo se aposentou a manter a vida ali, né? Assim, quando você se aposentar, ou não quero que aconteça, mas caso sofra acidente, você vai ter a Previdência Social como amparo, como apoio. Tá ok? Vamos continuar aqui. Olha só, essa é uma das partes que eu mais gosto de falar, tá bom? As normas regulamentadoras, as tão faladas NRs. O curso em específico que eu fiz, que foi de segurança no trabalho, nós estudamos a fundo cada NR. E o que eu posso explicar para vocês é que cada norma regulamentadora ela sofre alterações. Elas sofreram alterações ao longo dos anos e vão sofrer alterações ao longo dos próximos anos que virão também, tá bom? Algumas aí que muito famosas, são 36 ao todo, tá bom? Mas algumas famosas são a NR1, que é o PGR, a NR5, que nós estamos estudando agora, que é a CIPA, a NR6, que é equipamento de proteção individual, NR10, que trata sobre proteção no trabalho de pessoas que mexem com eletricidade, a NR11, que a gente usa muito aqui na fábrica da Taiyang, que operadores de talha, que é da ponte rolante, operadores de empilhadeira, né? Basicamente para cada atividade existe uma NR, por mais que você não fale, mas a minha atividade é tão simples, ela não se encaixa em nenhuma NR, se encaixa. Quem trabalha no escritório, a NR que ampara as pessoas que trabalham no escritório é a NR17. Muitas das vezes a gente acha que por a pessoa estar trabalhando sentado, ela não merece uma atenção. É um trabalho fácil, é um trabalho que não cansa. Cansa, tá bom? E a NR17 cuida principalmente de questões ergonômicas relacionado ao trabalho, tá bom? O esforço repetitivo, ali, muitas das vezes você tá ali o mouse, você movimenta o mouse para lá e para cá em trabalho constante. A digitação também pode lhe causar doenças como bursite, tendinite e entre várias outras doenças aí também, tá bom? Vamos continuar falando das NRs. Vamos falar agora das consequências dos acidentes de trabalho, tá bom? Como nós sabemos, acho que cada um de nós conhece uma pessoa que se acidentou, já ouviu falar de história de pessoas que ficaram paralíticas, tetraplégicos, entre outros, né? Perder um braço, perder uma perna, né? E a gente sabe que isso causa consequências, né? Além de muito gasto, além de você precisar ter muito recurso financeiro, no momento ali você tem que tirar recursos financeiros para tentar lhe ajudar e não tem aonde, você tem que conseguir, envolve parente, envolve pessoas, você muitas das vezes acaba se tornando refém, né, de muitas coisas, e posso dizer para vocês, né, que uma das piores coisas é você ter que depender de outras pessoas para se locomover, para
se arrumar, se vestir, fazer suas necessidades, comer. E muitas das vezes as pessoas não vão ter a disponibilidade para fazer isso por você. Então, só para que vocês tenham uma noção de como um acidente de trabalho afeta muito a vida das pessoas. Não só das pessoas. Ó, por exemplo, para o próprio trabalhador, que é a principal vítima, né? Ele vai sofrer com dores, vai afetar a sua autoestima, né? E a capacidade laboral. Pode ser que ele recupere com o tempo ou não, tá bom? O outro tópico aí para a família do acidentado. Eu acho que é a que mais sofre impactos, né? É a família da pessoa, que vai ter que cuidar daquela pessoa ali a partir daquele momento. Você não vai poder mais ter aqueles momentos prazerosos com a família, de caminhar, dependendo do acidente, né? Claro, né? Ou então vai demorar um tempo para que isso aconteça de novo, tá ok? Muitas das vezes já aconteceu de a família se separar, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro, entre outras situações. Para a empresa, né? O acidente afeta o sistema da produção. A empresa perde mão de obra. Muitas das vezes esse acidente acabou danificando também o equipamento. Então, daí a gente já consegue tirar um prejuízo. Mas isso nem é tão importante. O importante mesmo é a vida daquela pessoa. E a sociedade? Que impacto e o acidente do trabalho causa para a sociedade, né? Primeiro é que a pessoa vai acabar se encostando pelo INSS, né? Daí já causa um pouco de impacto, tá bom? Outra coisa, você vai ter que depender, aqui os empregados que são da Taiyang, a gente tem um plano Apvida, né? Que pode nos ajudar. Porém, não é um dos melhores, mas também não é um dos piores, né? A gente consegue fazer uma cirurgia, ser atendido e tudo mais. Imagine quem não tem e aí tem que ser atendido pelo SUS, né? Já teve situação de uma pessoa que sofreu um grave acidente e ficou horas e horas e horas e horas na fila do João Lúcio esperando para ser atendido. Entre a vida e a morte e esperando para ser atendido no corredor em cima de uma maca. Já pensou isso? Então, a gente tem que refletir sobre o que a gente vai fazer, como a gente vai desenvolver aquele trabalho. Será que é seguro para mim? Tá ok? Bom, essa aqui eu vou explicar para vocês. Nós vamos fazer uma pequena atividade, uma provinha. Na apostila de vocês acompanha também aí uma pequena provinha, tá? Eu quero que vocês coloquem aí essa numeração aqui. O que, que é essa sigla CIPA? Tá bom? O que é? Tá bom? O conceito, tá? Nós sabemos que CIPA é Comissão Interna de Prevenção contra Acidentes e Assédio, tá? Eu quero que vocês escrevam aqui o conceito de cada palavra para mim, tá bom? E aí eu vou recolher e nós vamos dar continuidade aos próximos assuntos. A gente encerra por aqui esse primeiro tópico, foi só um vídeo de explicação e vamos com tudo aí para as próximas videoaulas. Boa noite, boa tarde, bom dia e é isso aí, vamos que vamos.